Existem motos no Brasil que parecem uma ótima compra. O preço está dentro do orçamento, o visual agrada, a moto funciona bem. Mas que na hora de vender, simplesmente não tem comprador. O anúncio fica semanas, às vezes meses parado, com contato de curiosos que somem depois do primeiro contato, com propostas que chegam absurdamente abaixo do esperado, com aquela sensação crescente de que você vai ter que aceitar um prejuízo que não estava nos planos. E o pior, a maioria das pessoas só descobre isso depois que já comprou, depois que o dinheiro já saiu, o contrato já foi assinado e a moto já está na garagem. Hoje no Circuito Oculto você vai ver 7 motos que estão enfrentando exatamente esse problema no Brasil em 2026. Não são motos necessariamente ruins, algumas delas são genuinamente boas na experiência de uso. Mas todas elas têm um fator em comum que transforma a experiência de vender em um pesadelo. O mercado simplesmente não quer comprar. E entender por que isso acontece pode ser a informação mais valiosa que você vai ouvir antes da sua próxima decisão de compra. Quando alguém vai comprar uma moto, o processo de pesquisa quase sempre passa pelos mesmos pontos. Qual é o preço de entrada? Qual é o consumo de combustível? Quanto custa a manutenção básica? O que os donos falam sobre confiabilidade? São critérios legítimos e importantes. Mas existe um quarto critério que é ignorado pela grande maioria dos compradores e que pode ser o mais importante de todos no longo prazo: a capacidade de revenda. Ou seja, daqui a 1, 2 ou 3 anos, quando você precisar ou quiser trocar de moto, existe um mercado real de compradores interessados nessa moto que você está adquirindo hoje? No Brasil, revenda não é só uma questão de preferência, é uma questão financeira direta. Uma moto que não tem procura no mercado de usados perde valor de forma muito mais acelerada do que uma moto com demanda consistente. Isso significa que o comprador que ignorou esse critério vai descobrir, na hora de vender, que a moto vale muito menos do que ele imaginava, e que aceitar essa realidade ou continuar esperando por um comprador que talvez nunca apareça são as únicas opções que restam. É um custo oculto que não aparece em nenhum anúncio de venda, mas que está embutido em cada decisão de compra. A força da revenda de um modelo no Brasil depende de alguns fatores específicos: reconhecimento da marca pelo comprador médio, disponibilidade de peças e mecânicos especializados na região, histórico de confiabilidade percebida pelo mercado e volume de unidades vendidas, que cria uma base de compradores interessados. Motos que não têm esses fatores a seu favor sofrem na revenda, independentemente de quão boa seja a experiência de uso para quem as tem. Vamos ver agora os 7 modelos que mais enfrentam esse problema em 2026. A Shiny Ray XY150 entra nessa lista pelo mesmo motivo que entra em quase toda a discussão sobre motos com dificuldade de revenda no Brasil. O comprador de moto usada tem medo. Não necessariamente medo da moto em si, mas medo do desconhecido. A Shiny Ray não tem no Brasil o histórico de décadas que a Honda e a Yamaha construíram, e quando um comprador de usados está decidindo entre uma XY150 e uma CG 160 de mesmo ano e mesmo preço, a esmagadora maioria vai escolher a Honda. Essa preferência de mercado, multiplicada por milhares de transações por mês, é o que cria a dificuldade real de revenda desse modelo. A rede de assistência técnica limitada contribui diretamente para essa percepção negativa. O comprador de moto usada sempre pensa no custo futuro de manutenção. Se ele sabe que vai ter dificuldade para encontrar mecânico especializado ou peças originais dependendo de onde mora, a Shiny Ray sai da lista de consideração antes mesmo de uma comparação de preço. E essa exclusão precoce significa que o vendedor que coloca uma XY150 no mercado de usados está competindo por um universo de compradores muito menor do que quem está vendendo uma moto de marca consolidada. O resultado prático disso aparece nos anúncios. Comparando o tempo médio de venda e variação de preço entre a Shiny Ray XY150 e modelos populares equivalentes da Honda e Yamaha no mercado de usados, a diferença é significativa. A Shiny Ray demora mais para vender e fecha negócio a preços relativamente menores em relação ao valor de tabela do que as concorrentes japonesas. Para quem comprou a moto pelo preço mais baixo e achou que estava fazendo um bom negócio, descobrir essa realidade na hora de vender
transforma a economia inicial em prejuízo acumulado. Relato real de vendedor em Goiânia diz que: fiquei 3 meses tentando vender minha Shine Ray. Recebia contatos, mas quando perguntavam a marca, sumiam. No final, vendi por R$ 1.800 abaixo do que pedi. Não volto a comprar marcas sem histórico no Brasil. A Haojue tem uma parceria com a Suzuki, e isso soa bem na hora da compra. O comprador novo se sente mais seguro sabendo que há um nome japonês por trás da marca. Mas o comprador de moto usada é um perfil diferente. Ele está em busca de segurança baseada em evidência concreta, não em associação de marca. E quando ele pesquisa a DK 150 no mercado de usados, o que encontra é um volume baixo de anúncios, dificuldade de comparação de preço por falta de referência consolidada e uma percepção geral de que a moto não mantém valor da mesma forma que os modelos líderes do segmento. A questão não é qualidade técnica. Mecânicos que conhecem a DK 150 geralmente reconhecem que ela é uma moto honesta, com construção razoável para o preço. O problema é o que acontece no momento da venda, quando o mercado ainda não criou um consenso sólido sobre o valor real desse modelo no Brasil. Sem uma base de compradores formada, sem um histórico de revenda bem documentado, sem grupos ativos de proprietários que gerem conteúdo e discussão online, a DK 150 enfrenta uma invisibilidade que se traduz diretamente em dificuldade de negociação. Donos que tentaram revender a Haojue DK 150 relatam negociações longas, propostas abaixo do mercado e uma percepção de que precisam aceitar um desconto maior do que aceitariam se estivessem vendendo uma Honda ou Yamaha equivalente. Isso significa que o diferencial de preço que a DK 150 ofereceu na compra pode ser parcialmente ou totalmente absorvido na desvalorização acelerada, anulando a principal vantagem que levou o comprador a escolher esse modelo em primeiro lugar. Mecânicos do Porto Alegre disse que a Haojue é funcional, mas quando o cliente me pergunta se vale a pena comprar pensando em revender depois, eu digo a verdade, o mercado ainda não abraçou essa marca. E isso tem um custo real na hora de vender. A Royal Enfield Meteor 350 é uma moto genuinamente boa, confortável, com estilo clássico bem executado, motor suave e uma proposta de experiência de pilotagem que tem seus admiradores fiéis. O problema não é a moto, é o tamanho do público que a quer. A Meteor 350 é uma moto de nicho no Brasil. Ela atrai um perfil muito específico de comprador, geralmente mais experiente, com gosto definido por estética retrô e disposição para pagar mais por isso. Esse público existe, mas é significativamente menor do que o público de compradores de motos populares ou esportivas acessíveis. Quando o dono de uma Royal Enfield Meteor 350 decide vender, ele precisa encontrar um comprador que se encaixe nesse perfil específico. Não basta que o comprador queira uma moto de 350cc, ele precisa querer especificamente aquela proposta estética e de experiência que a Royal Enfield entrega. Isso reduz drasticamente o universo de potenciais compradores, aumenta o tempo de espera para fechar negócio e cria uma pressão de preço que pode resultar em um valor de venda frustrante para quem esperava mais. Em cidades menores, onde o nicho é ainda mais restrito, o problema se amplifica. Há ainda a questão da rede de assistência. A Royal Enfield vem crescendo no Brasil e tem concessionárias em capitais e algumas cidades grandes, mas fora desses centros, o suporte ainda é limitado. Um comprador de moto usada que mora em cidade do interior vai pensar 2 vezes antes de adquirir uma Meteor 350, sabendo que a assistência mais próxima pode ser uma viagem de horas. Esse fator, combinado com o nicho restrito de compradores, cria uma equação de revenda que exige paciência e disposição para aceitar um preço abaixo do esperado quando a venda finalmente acontece. Dono de Royal Enfield Meteor 350 em Brasília, disse que "Amo a moto, mas quando coloquei à venda, os interessados eram poucos e todos queriam pagar muito menos. Demorei 4 meses para vender. Moto de nicho tem esse preço, você paga na hora de sair." A Bajaj Dominar 400 é uma das motos mais bem equipadas da sua faixa de preço no Brasil,
motor bicilíndrico, painel TFT colorido, freios com ABS duplo, suspensão USD na dianteira, especificações que em outras marcas custariam consideravelmente mais. Para quem compra novo e quer aproveitar tudo isso, pode ser uma escolha muito satisfatória, mas o comprador de moto usada faz um cálculo diferente, e esse cálculo inclui um fator que a ficha técnica não resolve. A Bajaj ainda não conquistou a confiança do mercado brasileiro de forma ampla o suficiente para sustentar o valor da moto na revenda. O histórico da marca no Brasil ainda está sendo construído. Isso significa que o comprador de usados que avalia uma Dominar 400 está fazendo uma aposta em uma marca que ele não conhece tão bem quanto conhece a Honda ou a Yamaha. E no mercado de motos, onde uma parte significativa dos compradores de usados são pessoas de menor poder aquisitivo, que não podem se dar ao luxo de correr riscos, essa incerteza se traduz em resistência direta. A consequência é que o dono de uma Dominar 400 que decide vender vai encontrar um mercado menor, mais cético e mais exigente em termos de preço do que esperava. A rede de assistência técnica menor fora dos grandes centros urbanos é outro fator que pesa na decisão do comprador de usados. Quanto mais sofisticada a moto, e a Dominar 400 tem eletrônica e componentes que exigem diagnóstico especializado, mais importante é ter acesso fácil a uma concessionária ou mecânico autorizado. Onde esse acesso é limitado, o interesse de compra cai, e onde o interesse de compra cai, o preço de revenda segue o mesmo caminho. Contexto de mercado da Bajaj no Brasil. A Bajaj é a terceira maior fabricante de motos do mundo e está presente em mais de 70 países. No Brasil, porém, sua rede de assistência ainda está em expansão, o que cria uma assimetria entre a qualidade do produto e a capacidade de suporte pós-venda que o mercado de usados percebe e precifica. Essa entra na lista como o caso mais polêmico, e é importante deixar isso claro antes de qualquer outra coisa. A Yamaha Fazer FZ25 é uma moto boa. A Yamaha tem rede de assistência ampla, peças disponíveis, mecânicos treinados no país inteiro. Mas a FZ25 enfrenta um problema específico que não tem a ver com a marca. Tem a ver com o segmento em que ela compete e com o perfil de comprador que ela atinge. Ela é uma moto de preço intermediário alto para o mercado popular brasileiro, e isso a coloca em uma posição delicada. Cara demais para quem está comprando a primeira moto e com especificações insuficientes para quem pode pagar mais e quer algo melhor. No mercado de usados, a FZ25 enfrenta a pressão de dois lados ao mesmo tempo. Por baixo, motos populares mais baratas e com consumo mais econômico disputam o comprador que não quer gastar muito. Por cima, motos de médias cilindradas com mais potência e tecnologia aparecem em financiamentos com parcelas relativamente próximas às da FZ25 usada. Esse aperto entre concorrentes de baixo e alto reduz o espaço de mercado onde a FZ25 consegue se destacar com facilidade, e isso varia muito de região para região do país. Em capitais e grandes centros com público de renda mais alta e maior familiaridade com a marca Yamaha, a FZ25 vende com menos dificuldade. No interior, especialmente em regiões onde o perfil predominante do comprador é o de uso para trabalho, a proposta da FZ25, que é mais voltada para estilo e prazer de pilotagem do que para utilidade pura, encontra menos ressonância. O resultado é uma moto com revenda que funciona bem em alguns contextos e dificulta bastante em outros. Saber em qual contexto você está antes de comprar pode fazer toda a diferença na hora de vender. Mecânico em Natal falou que a FZ25 não é difícil de vender em São Paulo. Aqui no Nordeste é outra história. O público quer moto de trabalho. Quem comprou o FZ25 pensando em revender fácil aqui se surpreendeu. A Honda XRE 190 carrega o nome mais respeitado do mercado de motos no Brasil. Isso deveria ser suficiente para garantir uma boa revenda, e na teoria é. Na prática, porém, a XRE 190 enfrenta um problema que vai além da marca. Ela está posicionada em uma faixa de preço onde o comprador começa a fazer comparações mais sofisticadas, e nessas comparações, a XRE 190 nem sempre sai bem. O comprador que pode pagar o que a XRE 190 pede no mercado de usados frequentemente percebe que, por pouco mais dinheiro, consegue uma moto com claramente mais capacidade e tecnologia. O perfil da XRE 190 é de uma trail urbana leve,
funcional para a cidade com um pouco de aventura ocasional, mas sem a capacidade de uma trail de médio porte, para quem quer fazer viagens mais sérias fora do asfalto. Isso cria uma situação em que ela não satisfaz completamente nem o comprador que quer uma moto puramente urbana, que poderia ir para uma opção mais barata e econômica, nem o comprador que quer realmente aventura, que vai preferir subir de categoria. Esse meio termo, embora útil para muitos perfis de uso, reduz o universo de compradores na hora da revenda. O custo de manutenção é outro ponto levantado por proprietários. Como é uma Honda, o suporte é bom, mas o preço das revisões e das peças específicas da XRE 190 é superior ao dos modelos mais populares da mesma marca. Isso faz com que compradores de usados mais conscientes do custo total de propriedade hesitem antes de fechar negócio, especialmente quando existem opções com nome igualmente forte e manutenção mais barata disponíveis no mesmo orçamento. O resultado é que a XRE 190 vende, mas às vezes mais devagar e com mais negociação do que o nome Honda sugeriria. Dono de Honda XRE 190 em Florianópolis diz que: "Coloquei no preço de tabela e não saiu. Tive que baixar R$ 1.500 para o comprador fechar. Ele me disse que estava em dúvida com uma CB300R mais velha, que entregava mais por menos. Entendi o mercado na prática." A Dafra passou por um período difícil nos últimos anos. Mudanças internas, redução de presença no mercado e incertezas sobre o futuro da linha de produtos. Esse histórico deixou uma marca na percepção do consumidor brasileiro que a Dafra ainda está trabalhando para superar. A NH 190 é uma moto funcional, com proposta urbana razoável para o preço pedido, mas ela carrega um peso que vai além das especificações técnicas. O comprador de usados que pesquisa a marca encontra esse histórico de instabilidade, e isso cria um receio real que reduz diretamente o interesse de compra. O medo do comprador de usados, nesse caso, é específico e compreensível. E se a Dafra reduzir ainda mais a presença no Brasil? E se a rede de concessionárias continuar encolhendo? E se daqui a um ano ficou ainda mais difícil encontrar peças originais? Essas perguntas não têm respostas certas no momento da compra, mas a incerteza que elas geram é suficiente para fazer o comprador mais cauteloso escolher outro modelo. E no mercado de motos usadas, onde a confiança é um dos principais critérios de decisão, incerteza sobre o futuro da marca é um fator de desvalorização tão real quanto um arranhão na lataria. Para o dono atual de uma Dafra NH 190 que quer vender, o caminho mais realista é ajustar as expectativas de preço desde o início do processo. Tentar sustentar um valor de tabela sem levar em conta o desconto de percepção que o mercado impõe a essa marca no momento atual é uma estratégia que resulta em meses de anúncio parado e frustração crescente. Quem aceita essa realidade desde o começo consegue vender, mas precisa estar preparado para aceitar que a moto valerá menos do que modelos equivalentes de marcas com histórico mais estável no mercado brasileiro. Relato real de vendedor de Dafra NH 190 em São Paulo. Coloquei R$ 8.500. Ofertas chegavam em R$ 6.000, R$ 6.500. Todo mundo falava: "É Dafra, não sei se vou achar peça daqui a 2 anos. No final, aceitei R$ 7.200 só para sair do problema. Não erro mais." Você viu 7 motos muito diferentes nesse vídeo. Uma marca sem histórico, uma com parceria que não convence o mercado de usados, uma de nicho restrito, uma com tecnologia que a rede ainda não suporta bem, uma boa moto presa em um posicionamento difícil, uma com nome forte, mas custo-benefício questionado, e uma carregando o peso de um histórico de marca instável. O que elas têm em comum? Nenhuma delas é um produto necessariamente ruim para usar. O problema de todas elas está no mesmo lugar. No momento em que o dono decide vender, o mercado simplesmente não está esperando por elas com entusiasmo. E essa é a revelação central desse vídeo. Antes de comprar qualquer moto, existe uma pergunta que deveria ser obrigatória. Não quanto custa a manutenção, não qual é o consumo, não o visual é bonito. A pergunta é: quando eu precisar vender essa moto, quem vai querer comprar? Se você não consegue responder essa pergunta com confiança antes de assinar o contrato, você está assumindo um risco financeiro que o entusiasmo do showroom não vai cobrir. O mercado de usados é implacável com motos que não têm demanda, e nenhuma especificação técnica impressionante resolve esse problema. Antes de comprar qualquer moto, você precisa pensar além do dia da compra.
Precisa pensar no dia da venda, que vai chegar, cedo ou tarde. A moto que você está considerando tem um mercado de usados ativo? Tem compradores reais esperando por ela? Tem revenda previsível que proteja o seu dinheiro ao longo do tempo? Essas perguntas não estão no anúncio, não estão na vitrine da concessionária. Estão nos grupos de proprietários, nos sites de usados, nas conversas com mecânicos que conhecem o mercado da sua região. E elas são as mais importantes que você vai fazer antes de qualquer decisão de compra. No Brasil, revenda é tudo, porque uma moto não é só um veículo, é um ativo financeiro que você vai precisar converter de volta em dinheiro um dia. E quando esse dia chegar, o mercado vai dizer quanto ela vale. Melhor você saber disso antes, não depois. Agora me diz, qual dessas 7 motos você teria coragem de comprar mesmo sabendo de tudo isso? Ou você já passou pela experiência de tentar vender uma moto e não encontrar comprador? Ficou meses esperando, aceitou preço abaixo do que queria, ou acabou ficando com a moto por não ter outra opção? Comenta aqui com a sua história, porque cada relato real ajuda alguém que está prestes a tomar essa decisão a não cometer o mesmo erro. E se esse vídeo abriu seus olhos para algo que você não estava considerando, compartilhe agora com quem você conhece que está pensando em comprar uma moto. Pode ser o melhor conselho gratuito que essa pessoa vai receber antes de gastar o dinheiro dela.